Bem, pessoal, mais uma vez, vamos aqui a um trabalho em vídeo, mas agora é um vídeo muito simples, né? Apenas a resolução daquelas questões que nós tínhamos trabalhado antes da quarentena. Essas questões são relacionadas às aulas presenciais. Então, nós vamos ter aqui os exercícios sobre termometria. Isso aqui é apenas para que vocês vejam a correção, onde acertaram, onde erraram. Essa atividade foi aplicada no dia 25 do mês 3, tá bom? Então vamos ver aqui. A temperatura média do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Então observe que isso aqui é a temperatura Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Veja que nós queremos relacionar a escala Celsius com a escala Fahrenheit. A formulazinha é TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Uma questão muito simples. A gente apenas vai trocar o TC pelo valor 36,5. Então, a gente escreve 36,5, que é o TC, sobre 5. E repete TF menos 32 sobre 9. 36,5 dividido por 5 é 7,3. Então, o resultado dessa divisão é 7,3. Repete TF menos 32 sobre 9. Observe que esse 7,3 está sendo dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Agora a gente pode fazer a regra de 3 meios para os extremos, né? TF menos 32 vezes 1 é ele mesmo, TF menos 32. E veja que isso será igual a 7,3 vezes 9. Então vamos escrever aqui 7,3 vezes 9. Prosseguindo na nossa conta, TF menos 32, TF menos 32 será igual a essa multiplicação aqui. Esse produto, essa multiplicação dá 65,7. 65,7. TF menos 32 é igual à multiplicação que dá esse valor aqui. 65,7. Do lado esquerdo da igualdade, esse 32 é negativo. Se a gente passa esse 32 para o lado direito da igualdade, ele vai ficar positivo. Então, TF vai ser igual a 65,7 mais 32. Temperatura Fahrenheit vai ser 65,7 mais 32. Então, a temperatura Fahrenheit vai ser essa soma. O resultado dessa soma é 97,7 graus Fahrenheit. Todos os países que falam a língua inglesa usam a escala Fahrenheit. Então, se você chegar um dia no Canadá e você vê num relógio, numa praça pública, num relógio não, num termômetro, né? Esse valor aqui aparecendo lá, então é a temperatura do corpo humano, temperatura ambiente. Na escala de Fahrenheit, 97,7 graus. Mas para a gente, isso é 36 graus e meio. Isso é a temperatura do corpo humano normal. Se alguém colocar um termômetro no corpo e tiver com a temperatura normal, deve dar entre 36 e 37 graus, certo? Então, 36,5 é um valor normal. Ok, agora vamos para a questão 2. Observe o que diz a questão 2. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. Novamente, as escalas envolvidas serão a escala Celsius e a escala de Fahrenheit. Então, a fórmula é essa mesmo, que a gente já usou, né? Eu vou logo escrever a fórmula. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Não tivemos ainda uma videoaula daquelas bem bacanas sobre esse assunto, porque isso foi antes da quarentena. Não deu para preparar uma aula daquela, mas a gente está avançando com as videoaulas que virão por aí e está muito legal. Acho que vocês vão gostar muito dos próximos assuntos, né?
vocês vão assistir a aula 2 sobre dilatação térmica, que está espetacular. Muito em breve, né? Muito em breve. Bom, nessa segunda-feira nós vamos trabalhar exercícios, né? Essa correção mais os exercícios da aula passada, que foi da videoaula. E eu sugiro que vocês assistam novamente o vídeo. Para vocês foi a aula 2 sobre... Aliás, para vocês foi a aula 1 sobre dilatação térmica dos sólidos, né? Assistam novamente para poder fazer a atividade dessa segunda-feira. E isso aqui você vai anotar no caderno, vai guardar com você as explicações. Vamos lá, né? Esses dois termômetros fornecem a mesma leitura para a temperatura de um gás, ou seja, eu leio a mesma coisa, né? E a gente quer saber que temperatura é essa. Olha só, se o termômetro Celsius lê o mesmo valor que o Fahrenheit, eu só não sei que número é, eu vou fazer o seguinte. O termômetro Celsius, vamos supor que ele lê uma temperatura X, então o Fahrenheit vai ler X também, porque não é a mesma temperatura? Então vai ficar assim, ó, X sobre 5, vai ficar assim. X sobre 5 é igual a X menos 32 sobre 9. Ora, se o termômetro Celsius leu a temperatura X, o Fahrenheit leu X também, porque os dois leram a mesma coisa, né? Agora veja que é uma equação com uma só variável, muito simples, vamos resolver essa equaçãozinha, né? Então, você pode fazer regra de 3 logo, se quiser. Então, seria assim, ó, 9x, né? 9 vezes x nessa diagonal, será igual a 5, que multiplica tudo que está aqui, ó. O 5 multiplica o x menos 32. X multiplica x, 5, né? Multiplica x menos 32. Vejamos, sabendo que esse 5 aqui multiplica tanto o x como também o 32, então vamos fazer a conta. 9x será igual a 5 vezes x é 5x. Lembre que quando a gente faz multiplicações, a gente faz relações de sinais e o sinal está do lado esquerdo do número. Ao lado esquerdo do 5 é positivo, um mais oculto aqui. Ao lado do x também um mais oculto. Os dois são positivos. Mais com mais dá mais. 5 vezes x dá 5x. Agora, para multiplicar o 5 pelo menos 32, eu faço relação de sinais de novo. A esquerda do 5 é mais oculto, né? E a esquerda do 32 é menos. Então, mais com menos vai ficar menos. 5 vezes 32 é 160. Agora, esse 5x que está positivo do lado direito da igualdade, eu vou passar para o lado esquerdo, ele vai ficar negativo. Vai ficar 9x menos 5x igual a menos 160. Vamos ver. 9x menos 5x vai ser igual a menos 160. Não esqueça que o 160 é negativo, né? 9x menos 5x é 4x, que será igual a menos 160. Da igualdade para a esquerda, veja que o 4 multiplica o x. Se a gente passa esse 4 para o lado direito da igualdade, já que aqui ele multiplica, ele lá vai dividindo. Então, o 4 vem para baixo. X será igual a menos 60 dividido por 4. X vai ser menos 160 dividido por 4. Vou ajeitar essa setinha aqui. Então, quando a gente faz divisões, a gente também faz relações de sinais. O 160 é negativo, o 4 é positivo. O sinal está do lado esquerdo do número. Menos com mais vai dar menos. 160 dividido por 4 é 40. Então, o que é que está acontecendo? O termômetro Fahrenheit está lendo menos 40 graus Fahrenheit, que é o resultado, e o termômetro Celsius estará lendo menos 40 graus Celsius. Tá certo? Agora vamos para a questão 3. Bom, essa questão 3, ela fala da construção da formulazinha que relaciona duas escalas de termômetros, né? Então, a gente vai precisar construir a formulazinha. Olha só, certa escala termométrica adota os valores menos 20 para o gelo e 580 para o vapor, digamos água em ebulição. Vamos precisar de mais espaço, vou ter que virar a folha aqui, mas funciona assim, ó, 2 termômetros. Esse termômetrozinho aqui da esquerda eu vou colocar essa escala. A escala, o valor temperatura mínimo, o valor temperatura máximo. Então, o mínimo
que é o menos 20. Eu vou chamar essa escala de x, então vai ser menos 20 grau x. Esse menos 20 é o menos 20 grau x. E o 580 vai ser 580 grau x. Bom, agora, determinar a fórmula que converte valores dessa escala x para a escala Celsius. Né? Então, eu vou ter que colocar aqui a mínima e máxima da escala Celsius. Então, a mínima da escala Celsius é 0 e a máxima é 100, porque aqui é o gelo e aqui é o vapor. Assim como essa aqui é o gelo e aqui é o vapor. Para construir a fórmula, a gente precisa de um terceiro valor. Então, eu vou pegar um valor qualquer aqui. Esse valor seria uma temperatura X, que eu não sei quanto é, e ele corresponde, aqui ó, ele corresponde a uma temperatura Celsius, que eu também não sei quanto é. Agora eu vou dividir esse pedacinho menor pelo maior. Veja bem, preste bem atenção. Isso aqui a gente já viu a explicação nas aulas presenciais. Esse trechinho menor, que vai do menos 20 até o Tx, eu vou dividir pelo trechinho maior, que vai do menos 20 até o 580. Divido o menor pelo maior desse lado, que é a mesma coisa que dividir o trecho menor pelo maior do outro lado. Só que para a gente dividir esse intervalo, a gente sempre faz assim. Esse pedacinho de menos 20 até Tx é o valor final menos o inicial. Ou seja, Tx menos o menos 20. Da mesma forma, o pedacinho maior, que vai de menos 20 a 580, é também o valor final menos o inicial. Então, é 580 menos menos 20. Vamos fazer isso aqui agora. O trechinho menor, Tx menos o menos 20. E o 580 menos o menos 20 também embaixo. 580 menos o menos 20. Eu vou fazer essa mesma coisa agora na escala de Celsius. Eu vou pegar o trechinho menor e vou dividir pelo maior. O trechinho menor é Tc menos 0, que é o final menos inicial da mesma forma. E o trecho maior é 100 menos 0. Como eu falei para vocês, na matemática, né, a gente aprende que o sinal de um número está do seu lado esquerdo. Ao lado esquerdo do Tx é positivo, positivo oculto. Mas ao lado esquerdo do 20 tem dois sinais, então tem que fazer a relação, né? Vai ficar Tx, aí menos com menos fica mais o 20. E aqui embaixo, ao lado do 580, do lado esquerdo é positivo, então 580 é um número positivo. Do lado esquerdo do 20 tem dois sinais, então eu tenho que fazer menos com menos, vai ficar mais 20. Tc menos nada é o próprio Tc. E aqui embaixo 100 menos nada é o próprio 100. Agora nós vamos organizar essa fórmula que a gente está construindo aqui, tá? Então, continuando. Tx mais 20 continua como está. Tx mais 20. 580 mais 20 é 600. É igual a Tc sobre 100. Mas esses números de baixo aqui estão muito grandes. Então eu vou cortar 2 zeros de lá do 100 e 2 zeros de cá do 600. Eu posso diminuir denominador com denominador proporcionalmente, certo? Então, significa dizer que a fórmula será Tx mais 20 sobre 6. Tx mais 20 sobre 6 é igual a Tc sobre 1, que é o próprio Tc. Essa é a fórmula, né? A letra A diz assim: determine a fórmula de conversão entre essa escala e a escala de Celsius. Tá aqui a fórmula, a gente construiu, tá? Agora a letra B, isso tudo foi resolução da letra A. Agora, para a gente resolver a letra B, a gente vai precisar de mais espaço. Eu vou virar o papel aqui, sendo que a gente vai anotar essa fórmula. Tx mais 20 sobre 6 igual a Tc. Então, eu vou anotar aqui no verso. Tx mais 20 sobre 6 igual a Tc.
Tx mais 20 sobre 6 igual a Tc. Essa foi a fórmula que a gente construiu. Vamos dar uma olhadinha lá direito na pergunta, né? Na letra B, diz assim: a indicação, ou seja, o valor de temperatura, que nessa escala X é a mesma coisa que 20 graus Celsius. Qual é a temperatura na escala X, que é a mesma coisa que 20 graus na escala Celsius? Eu vou usar a fórmula. Então, 20 graus Celsius eu vou colocar no lugar do Tc, na temperatura Celsius. Afinal, temperatura Celsius a gente simboliza por Tc, né? Então, eu vou colocar o 20 aqui no lugar do Tc e vou fazer a conta para descobrir o Tx. Então, isso aqui é a letra B da questão 3. Então, o Tc vai ser 20, né? Vamos fazer a conta. Tx mais 20 sobre 6 igual a 20. Que é a mesma coisa que 20 dividido por 1, né? Então, Tx mais 20 vezes 1, fazendo regra de 3, é o próprio Tx mais 20, que é igual a 6 vezes 20. 6 vezes 2 é 12, então 6 vezes 20 é 120. Passando esse 20, que é positivo do lado esquerdo da igualdade, para o lado direito, então ele vai mudar de sinal, ele é positivo, vai ficar negativo. Significa dizer que Tx será 120 menos esse 20, então Tx vai ser 100 graus X. Então, quando a temperatura Celsius for 20 graus Celsius, no termômetro X ela será 100, mas é a mesma temperatura, né? Só mudou o número. Tudo certo? Eu quero só lembrar que todas essas resoluções aqui você deve anotar no seu caderno, como correção da atividade anterior à quarentena. Combinado? Eu vou precisar mais uma vez usar esses espaços aqui da folha para resolver a próxima questão. Vamos aqui à questão 4. Olha, a questão 4, ela tem muitas contas, né? Muitas contas. Vamos ver aqui. Veja só, uma escala termométrica X, ela se relaciona com a escala Celsius através do gráfico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir a fórmula, como a gente fez agora há pouco, entre as duas escalas, a escala Celsius e a escala X. Então, vamos fazer isso antes de qualquer coisa. Vamos ver. Vou pegar aqui 2 termômetrozinhos. Temperatura mínima, temperatura máxima e uma temperatura qualquer. Então, veja bem, vamos analisar esse gráfico com cuidado. A escala Celsius, a reta do gráfico, ela começa no 0 e termina no 80. Na escala Celsius, vai de 0 a 80, porque esse ponto aqui, descendo, começa do 0, e esse outro ponto aqui, descendo, vai parar no 80, tá certo? Não sei se está vendo aí direitinho. Olha lá. Não sei se pegou o foco. Quer dizer que a escala Celsius vai de 0 a 80. Vamos supor que seja esse termômetro aqui. 0 graus Celsius até 80 graus Celsius. E uma temperatura Celsius qualquer, ao longo desses valores. Já o termômetro X, aqui do Y, a reta do gráfico começa no 15 e vai parar no 35. Então, a escala X vai de 15 a 35, mínima e máxima. Vamos anotar isso aqui. 15 graus X até 35 graus X. E uma temperatura X qualquer ao longo da escala. Bom, vamos utilizar esses valores que a gente tirou do gráfico para construir a fórmula primeiro. E depois a gente volta lá.
Porque a letra A da questão pede exatamente isso, para construir a fórmula. Olha só aqui, ó. Estabeleça a fórmula de conversão entre as duas escalas. É isso que nós vamos fazer, vamos criar a fórmula entre as duas escalas. Então, vamos fazer o mesmo procedimento, né? Divide o pedacinho menor pelo maior de um lado e faz a mesma coisa do outro lado. Divide o pedacinho menor pelo maior. Isso é apenas uma relação geométrica, né? Que como é pura matemática e como são muitas coisas para a gente fazer, e como já foi aula passada, fizemos resoluções disso no quadro, toda explicação detalhada, então não vou parar para a gente trabalhar a geometria da coisa. A gente vai direto à resolução, porque o nosso tempo é bem curto, né? Então, olha só, TC menos nada é TC, dividido por 80 menos nada, que é 80. Agora vamos fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. TX menos 15, TX menos 15, dividido por 35 menos 15. Então, TC sobre 80 vai ser igual a... Vou repetir o TX menos 15. Agora, quanto é 35 menos 15, né? É igual a 20, não é isso? 35 menos 15 é igual a 20. Veja bem, eu vou reduzir os números de baixo, de um lado e do outro, proporcionalmente. Eu corto um zero daqui e corto um zero de lá também. Mas eu posso dividir por 2 lá e por 2K. Aí 2 por 2 dá 1. TX menos 15 fica sobre 1. E TC fica sobre 4. Porque 2 por 2 dá 1. E 8 também por 2 dá 4. Tem que dividir os dois pelo mesmo valor, não é? Para simplificar. Então vamos ver. TC sobre 4. Porque eu dividi 8 por 2. E esse 2 eu também divido por 2. Então fica TX menos 15 sobre 1. Que é TX menos 15. E aqui já é o bastante. Nós já temos a fórmula que converte valores entre as duas escalas do gráfico, né? Essa é a letra A resolvida, né? Tira a mão aqui de cima. Essa é a letra A da questão 4. Tá certo? Então tá aí a imagem, né? Para você dar uma paradinha e anotar no caderno, tá certo? Agora a letra B, vamos ver o que diz a letra B dessa questão 4. Ela diz assim: determine a temperatura registrada pelo termômetro graduado na escala X quando a temperatura for 50 graus Celsius. Novamente, nós temos o valor da temperatura Celsius, mas não temos da temperatura X. Então, olhando aqui a fórmula, nós temos o valor do TC, temperatura Celsius, mas não temos o do TX. Observe aqui que o valor da temperatura Celsius é 50 graus. Então, onde tem TC, vamos escrever 50. Vamos à conta, né? 50 dividido por 4 é igual a TX menos 15. Quanto é 50 dividido por 4? Se você dividir 50 por 2 dá 25, dividir 25 por 2 dá 12,5. Então essa divisão aqui é 12,5, que será igual a TX menos 15. Agora, da igualdade para a direita, a gente pega o menos 15, né? Ele é negativo e traz ele para a esquerda. Aí, consequentemente, vai mudar de sinal, né? Então a gente vai ter uma soma. 12,5 somado com 15 vai ser igual à temperatura X. Então a temperatura X é essa continha aí, né? Vamos fazer essa continha aqui. 12,5 mais 15. Olha só. 12,5 mais 15,0. O único segredo da soma e subtração de decimais é você colocar vírgula abaixo de vírgula. 5 mais nada é 5, vírgula continua abaixo de vírgula, 5 mais 2 é 7, 1 mais 1 é 2. Então, 27,5 é o resultado dessa soma. 27,5 graus X.
significa dizer que os 50 graus Celsius é a mesma coisa que 27,5 graus X. Resolvida a letra B da questão 4. Tá aqui a imagem, você dá uma paradinha no vídeo e fazer a anotação da resolução, tá certo? Tudo ok, né? Agora vamos voltar lá para a questão 4. Olha, ainda na questão 4 nós temos as letras C e D. Então, na letra C, diz assim: determine a temperatura registrada pelo termômetro graduado na escala Celsius, ou seja, na letra C, qual é o valor da temperatura Celsius quando o termômetro X marca 10 graus. Quando a temperatura X for 10 graus X, quanto será a temperatura Celsius? É a mesma questão 4, então a gente vai precisar da fórmula que a gente criou, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Olha ela aqui, ó. TC sobre 4 é igual a TX menos 15. Vamos anotar essa fórmula. TC sobre 4 é igual a TX menos 15. Conferindo, onde ela está aqui, ó. TC sobre 4 é igual a TX menos 15. Tá certo? Foi isso aí que a gente encontrou. Ela tá aqui, ó. Então, para resolver a letra C, o que é que nós vamos fazer? No lugar do TX, nós vamos colocar o valor do 10 e vamos achar o TC. Vamos à conta? TC sobre 4 é igual. Quem é o TX? É o 10, né? O TX é o 10 menos 15. TC sobre 4 será igual a 10 menos 15. Bom, é aquela velha história, né? É que vai dar um número negativo, né? É como se você estivesse devendo 15, aí você pagou 10, ainda está devendo 5, né? Esse menos 5 está dividido por 1, então nós podemos fazer regra de 3. TC vezes 1 é TC, que será igual a 4 vezes o menos 5. Como o 5 é negativo, vou deixá-lo dentro dos parênteses, né? Então, olha só, TC será igual. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Que vocês já sabem na matemática, que o sinal de qualquer número está do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo do 4 é positivo, do lado esquerdo do 5 é negativo. E quando a gente multiplica valores, a gente faz relação de sinais. Então, mais com menos vai ficar menos. 4 vezes 5 vai ser 20. Então, 20 graus Celsius abaixo de zero, 20 graus negativos, corresponde aos 10 graus da temperatura do termômetro X, de escala X, né? Que a gente vem falando na questão 4. Agora ainda tem a letra D dessa questão, né? Que diz assim: há uma temperatura em que os dois termômetros graduados nas duas escalas X e Celsius, respectivamente, registram valores que coincidem numericamente. Ou seja, será que as duas escalas têm um valor de temperatura que é igual nas duas escalas? Como aquela que a gente resolveu agora há pouco de menos 40 graus, será que entre essas escalas existe essa coincidência, né? Bom, aí a gente tem que fazer a conta, e para isso a gente vai usar a fórmula novamente. Como eu já tenho TX aqui, eu vou colocar outra letra, vou chamar de M. Ou seja, olha o que é que diz a letra D. É possível que a temperatura Celsius seja, por exemplo, um valor M. Claro que estará em graus Celsius. E que o termômetro X também leia M. Termômetro X. M grau X. Será que tem solução verdadeira nisso? Né? Olha só. Eu vou pegar a fórmula onde tem TC, vou escrever o M. Onde tem TX, vou escrever o M também. E vamos ver se isso tem solução, né? M sobre 4 é igual a M menos 15. Tem coisa que não tem solução, mas vamos fazer a conta, quem sabe, vamos ver, né? Isso aqui está dividido por 1.
Então eu vou fazer regra de 3 meios pelos extremos. Vou multiplicar aqui, ó. 4 que multiplica m menos 15. 4 que multiplica m menos 15 é igual a 1 que multiplica m. 1 vezes m é m. Continuando a conta, esse 4 multiplica tanto o m quanto o menos 15. Relação de sinais, mais com mais dá mais, 4 vezes m, 4m. Relação de sinais novamente, mais com menos dá menos, 4 vezes 15, 60, né? Igual a m. Eu vou trazer esse 60 que é negativo para o lado direito da igualdade e esse m que é positivo para o lado esquerdo. Então, 4m menos o m que veio do outro lado é igual a 60 que mudou de lado, ficou positivo. Então, 4m menos 1m é 3m, que é igual a 60. Então, veja que esse 3 agora ele está multiplicando o m, e ele do lado esquerdo da igualdade, e para passar para o lado direito ele vai dividindo, né? M vai ser igual a 60 dividido por 3. M vai ser 60 terços, né? 60 dividido por 3, quanto vai dar? Então, M vai ser 20 graus. Ou só 20. Só 20.